eu vou falando aqui e a gente pode ir comentando em cima dos nomes. Goleiros, Alisson, Bento e Ederson. Eu acho que só abre uma discussão nisso aqui, não sei se você... O Hugo Souza, obviamente, faltou Hugo ele aí. Souza e Não, Bento, assim, né? assim como eu estava falando agora há pouco ali aqui, eu acho que Alisson e Ederson estão na Copa pelos serviços prestados, pela sequência. Eu acho que o Hugo Souza também está na Copa. Não, eu acho que a convocação do Bento, e você teve o Hugo Souza Ah, na essa última, dúvida e o Bento ainda. nessa, é justamente para ele tirar essa última dúvida. Mas ele ainda está na dúvida do terceiro goleiro Só que que ele quem vai se levar. saiu melhor durante Se você for analisar, o Hugo Souza leva vantagem sobre o Bento, porque ele, Ancelotti, vai querer um goleiro pegador de pênaltis. Será? Na Copa do Mundo. Não, beleza, essa é a Então, sua eu acho leitura, que talvez a até minha seja a leitura. minha também. Então, acho que eu tô que o Hugo querendo Souza dizer, leva vantagem, vai estar na próxima Copa. eu ainda não estou dizendo o que eu acho, que eu faria. Eu estou dizendo o que eu acho que o Ancelotti está fazendo. O que eu acho que o Ancelotti está fazendo é que ele já definiu 2 goleiros e a terceira vaga de goleiro ele vai decidir entre Bento e Hugo. O que eu faria, que eu vou dizer agora, que eu não sei se é o mesmo caso do Francinito, eu levaria o... Fui muito crítico do Neneca, fui muito crítico dele, mas eu acho que ele conseguiu imprimir uma sequência razoável. Eu concordo com ele aqui, quando ele disse que o Neneca não é 100% confiável na seleção brasileira. A gente... Mas para terceiro Mas só goleiro, tem eu uma acho que dá. justificativa para levar o Neneca para a Aí- Copa. Mais forte é porque ele é um ótimo pegador de Só pênalti. se mas for vai essa, passar em campo? porque no Mas último vai jogo fazer. da seleção, no último jogo O Brasil que o tá caindo Neneca... nas últimas Copas nas penalidades máximas. Beleza. 18 e No 22. último Beleza, jogo é que o lindo. Neneca fez pela seleção, tomou 3 gols do Japão de virada. Mas Claro, eu não foi acho culpa que dele, mas eu acho que ele falhou um pouco. Mas assim, o que o Francisco está dizendo tem lógica, mas eu vou fazer uma pergunta honesta. Vai levar ele porque ele pega pênalti. Vocês acham que um técnico de seleção brasileira teria coragem de fazer o que o Van Dijk fez, o que o Van Gaal fez naquela Copa pela Holanda, de substituir o cara no final da prorrogação só para decisão de pênalti? Eu acho que Vocês o acham Ancelotti que o Ancelotti faz. teria Eu coragem? acho que ele faz. sim. Olhando para a carreira do Ancelotti, vocês acham que ele faria? Eu acho que ele não Eu acho faria. que pelo momento, né, da Eu necessidade. acho Mas que se ele tem coragem, eu eu acho que você tem coragem. faz, Eu acho que ele faz. 2 Eu a acho que 1 ele não aqui, já faria. ganhamos, Marquinhos. Então, silencia, Eu acho porque que é você que foi tu voto faria. vencido. Não, eu é acho sobre o que que ele vocês faz. acham que ele faria. Eu acho que ele não faria. Eu acho que nas circunstâncias atuais, ele fará, se for necessário. Eu acho que fará. Bota aí a matéria, produção. Bota completa a lista aí. Aqui a lista completa. Se for para fazer isso, aí eu Pra gente concordo e eu comentar os assino restos dos embaixo. nomes. Com certeza. Se for para ter essa arma e utilizar para decisão de É um pênalti, recurso aí que ele vai eu ter concordo. que Eu só acho ter lá difícil no banco ele- um cara assim. Eu só acho difícil ele fazer isso na prática, porque são poucos técnicos na história do futebol que fizeram isso. É, mas fazem. Hoje em me dia- dá um outro exemplo além do Van Gaal naquela Copa. Na Copa não, mas assim, clubes Tá, me você dá um vê outro muito exemplo. aí, O treinadores cara, que fazem isso. os caras, Aí, ó, os no nomes, último né? minuto da prorrogação, substituiu o goleiro para pegar do pênalti. Me dá outro exemplo. Não me recordo aqui. Não tem, Francinito. Não Tu tá querendo existe. tirar a estatística da tua Não, cabeça mas que não acontece existe. que Copa do Mundo é diferente de clube. Mas ele então, sai pela tangente, né? eu acho ele que dá dá um jeito de certo. sair pela Ele tangente. sempre dá um jeito. Olha aí É os porque não é comum você ver os esse tipo de coisa. defensores. Passa a pauta. Vamos dar uma olhada nos Tem defensores agora. Alexandro, do Flamengo, lateral, também que pode jogar como zagueiro. Bremer, da Juventus. Douglas Santos. O Danilo, também do Flamengo. O Douglas Santos, que está no Zenit. O Gabriel Magalhães, do Arsenal. Ibanez, que hoje joga no Al-Ahly, eu acho que é da Arábia Saudita. Léo Pereira, do Flamengo. Marquinhos, do Paris Saint-Germain. E o Wesley, na Roma. Novidade aí, Léo Pereira, primeira convocação com o Ancelotti, justíssima, sem clubismo. Ele sempre começa, ele sempre começa. Ele fez um ano maravilhoso, Sem clubismo. né? O ano passado foi inclusive o jogador que mais jogou pelo Flamengo. Ele tava no desespero pra falar do Léo Muita força Pereira. física, muita técnica, e agora o homem aprendeu a bater falta, meu amigo. Linda a entendeu? cobrança, viu, linda. Tem mais esse atributo. Então, eu acho que o Ancelotti tá de olho no Léo Pereira. Tem muita chance de ir para a Copa. Não dá para cravar se vai, porque a disputa é muito acirrada pela vaga. Já temos aí os nomes definidos, praticamente. né? Sobe aí mais um. Sobe aí, Matheus, volta aí mais um. Marquinhos está na do zagueiro. Copa. O Gabriel Magalhães está na Copa. Marquinhos também está. Não tá nessa convocação o Alexandro do Lille, mas eu acho que ele tá 99% na Copa. Ele não foi convocado, Bremer, eu porque acho que precisa não, ser né? testado. O Bremer É uma- e o Ibanez foram chamados, junto testado. com o Léo São Pereira, duas novidades. para definir essa quarta vaga, porque eu acho que o Ancelotti não tem certeza do Acho que ele retorno tá na do dúvida Militão. também. Eu acho que ele O não tem Militão certeza do está retorno do machucado, mas o Marquinhos Militão também também, tá na faz a Copa. função de zaga e zagueiro, e lateral. Se o né? Militão voltar, eu acho que os três estão fora. Eu acho que Léo Pereira, Ibanez e... Cadê? Sobe mais, sobe aqui. E o Bremer. E o Bremer estão fora. A não ser que ele leve 5 zagueiros.
Eu acho que a chance dele levar 5 zagueiros é se ele levar o Danilo, cadê o Danilo? Como lateral reserva do Wesley. Porque você tem o Wesley, absoluto, na seleção. Paulo Henrique mal, não está numa fase boa. E talvez o Danilo vá como reserva dele, ou o próprio Militão vá como reserva dele. Se Danilo for como lateral, aí pode ser que o quinto zagueiro vá ser aí ou o Léo Pereira, que o Francinito tanto roga por isso, ou o Ibanes, ou o Bremer. Aí abriria a vaga. Se não, se for só os 4 zagueiros, ele vai esperar pelo Militão até a última hora. Se o Militão não tiver condição, aí ele tenta um desses. Não sei, eu Viu, acho Francinito? que... Não fique triste se o Eu Léo Pereira acho não Não, for. o Léo Pereira o é, Éder- Eu gosto do Léo é um Pereira. teste que Eu acho que o Militão tá na Copa também. Olha, Sim, eu acho assim, só Não para abrir continuar um parênteses lesionado. sobre os não convocados e os convocados agora. Até mesmo os nomes que não aparecem aí, tem muita chance de ir para a Copa. Vai depender deles, porque vai ter um tempinho aí. Essa é a última convocação antes da lista final, né? Essa é a convocação da data FIFA agora. Para teste, eu acho que essa é a última. Isso, né? tá Pra bacana, teste, para essa é a teste. Quem vier na próxima convocação já é final mesmo. Ó, mas E Não, aí... eu falo isso porque os jogadores jogando nos seus times, eles estão sendo testados. Também. Isso, Eles também. estão sendo experimentados. é E o que vai interessante. pegar muito é essa regularidade até a convocação final. Vamos ter o quê? Menos de um mês para a próxima convocação. Convocação definitiva, Quase que é um mês e dia meio. 19 de maio. Um mês e meio, eu acho. Um mês. Eu acho que é por isso que eu acho Praticamente. que ele vai arriscar pouco. Eu acho que ele tem na cabeça dele os 4 zagueiros, contando com o Militão, mas ele está testando esses 3 caras, ele está chamando para teste esses caras, porque ele está contando com a possibilidade. Se alguém do Militão. impressionar, vai para a Copa. Se o Militão não se recuperar, ou se ele resolver levar um quinto zagueiro, aí sim esse trio aí que está aí para teste, Léo Pereira, Bremer e Ibanes, vão ser testados e quem tiver um desempenho melhor no seu time e na seleção passa a ter chance. Bora falar dos meio-campistas? Meio-campistas, Andrei Santos, do Chelsea, Casemiro, do Manchester Danilo United, do o Botafogo. Danilo, do Botafogo, Fabinho, do Al Ittihad e o Gabriel Sara, do Galatasaray. Destaque pro Surpresa, Gabriel né? Sara, né? Ex-jogador de Surpresa. São Paulo. Quem tá na Copa? Casemiro tá na Copa e Danilo Bruno tá na- Magalhães. Bruno Guimarães. Bruno Magalhães, se recuperar, é a dupla de zaga, a dupla de Você volante sabe que titular. Bruno me Guimarães. chamou a atenção a ausência do Paquetá nessa convocação. Acho que a chegada dele no Flamengo não foi empolgante. não né? foi tão mas empolgante. a CBF tem monitorado deslanchou ele, ainda. acompanhado Mas eu acho que ele alguns pode jogos do pintar na Flamengo. lista final. É um nome Ele que pode- não pode Eu ser não acho que deixado ele de está lado. descartado aqui não, Francisco. Eu acho que ele pode pintar. Ele pode pintar, se você pensar ele como volante, ele pode pintar se você pensar ele como Um meia, jogador pela que faz carência no de mínimo meia. 4 funções, O que eu acho é o seguinte. que é um dos pontos fortes nas convocações do E Ancelotti. a Jogadores que posição faz carente, mais né? de uma E é função. uma posição carente meio campista, né? Se a gente contar que Casemiro e Bruno estão na Copa, você vai pensar nos reservas deles. Eu acho que o Andrei está muito próximo como segundo volante. Eu até acho que o Gabriel Sara vem disputar essa vaga aqui com o Andrei. Tem Joelinton nessa vaga, tem Gerson que perdeu espaço, mas que está nessa disputa também. E tem Danilo também. O Fabinho, ele vem para ser reserva do Casemiro. Eu acho que o Fabinho chega Eu para vou ser ser o reserva do radical aí. Casemiro. Eu acho que desses 5 nomes, só um tá garantido na Copa. Só o Casemiro. Não, Só. mas desses aqui... Só. Eu também garantido, acho, né? também Só concordo o com o Casemiro. Francisco. Hoje eu Não, vou O resto concordar aí com ele. tudo tá Mas lutando eu, por assim, uma ó, vaga. Eu acho que garantido só o Casemiro. Quem eu acho que está próximo da Copa é o Andrei Santos. Também acho que Tá, não. tá por próximo, tá seleção, próximo. ele está próximo. O Fabinho, pela carência de primeiros volantes que a gente tem, se ele tiver um bom desempenho, pela experiência que tem, ele passa a ser o reserva imediato no Casemiro. A posição de volante, ela não é carente na seleção. O cara que Tem um constrói... cara que eu esperava aqui, que era o João, né? O João Gomes, né? Eu esperava Isso, ele aqui. o João Gomes, Eu esperava ele ex-Flamengo, aqui. né? Esperava Sem ele aqui nessa clubismo. lista. Ele deveria Não, estar eu aí esperava também. mesmo. João Tá Gomes fazendo do bem, Flamengo. tá fazendo... E era do Flamengo. Já pelo Bons terceiro números no ano campeonato seguido. Não, o João Gomes nas boa últimas Premier League. temporadas vem O André jogando tá bem. com bons números também na Premier League. O André também, eu esperava ele aí. O André é do mesmo time do João Gomes, Pois é. curiosamente. Então, jogam assim, juntos. são jogadores que talvez não tenham saído do radar do Ancelotti. Ele queira testar o Fabinho para entre o Fabinho e esses, ele decidir qual leva. Surpresa mesmo aí, só que não, né? Surpresa para 0 pessoas, a não ser o Marquinhos, é a ausência do Neymar nessa Calma, lista, né? vamos chegar lá, ele tá ansioso. Já a Ele gente tá fala se- tá disso se aí. Não, mas ele é coçando pra colo- falar do Neymar. Vamos ver Vamos lá, os pra parte de atacantes agora, Quer né? nós vamos Que falar das ausências. convocou como atacante, né? O Endrick, que tá hoje no Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Atacante. Igor Thiago do... Mas vocês imaginam que o Neymar do vai Brentford? ser Calma, atacante nessa Francisco, vamos já falar do Neymar, vamos logo falar dos O Igor claro que Thiago não. joga em qual time? Ele É tá Brentford, ansioso. Brighton? O quem? O Igor Thiago, Brentford, né? Igor Brentford. Thiago. É Brentford. O Luiz Henrique, que tá no Zenit, Matheus Cunha do Wolverhampton, ou do Manchester United. United. Manchester Não, o United. Rafinha Rafinha o Barcelona. Ryan que é do Brentford. Não, o Ryan é do Bournemouth. O João Pedro Ah, não, tá, do confundi, Chelsea. esse mesmo. João Pedro do Chelsea, Ryan Ryan do Bournemouth e Bournemouth e Vini Júnior do Vini Real. Júnior do Real Madrid.
Bem, Assim, dentre esses aqui, bora brincar de dizer quem é que tá na Copa. Quem tá na Copa aqui? Rafinha, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Quatro Júnior nomes e aí Matheus garantidos. Cunha. Só que a posição de atacante vai ter mais opções, não vai ser só o basicão. Porque como são 26 nomes, ele deve levar uns 5, 6 atacantes. Quem é que tá brigando? Acho que o Martinelli tá próximo da Copa. O Endrick, depois das últimas atuações, eu acho que chega muito forte para essa briga da Copa. E aí o Ryan, eu acho que corre muito por fora, porque ele chegou tarde nessa disputa. E quem é mais? Luiz Henrique perdeu espaço do futebol russo. E o E nome o Igor que- Thiago é uma aposta para brigar acabou pela de chegar, né, uma novidade. aposta Não lá. vai pra Copa. Isso é só pra O 9 titular da questão Copa de mérito mesmo. tende a ser o João Pedro. Quem é que disputa a vaga de reserva do João Pedro? Pedro, do Flamengo, É, que o não Pedro aparece. não aparece na lista, mas vai depender muito dele nos próximos dias. Né? Igor Se ele Thiago. performar bem, vai estar na Copa. É, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, eu acho que deve ter perdido terreno. E eu acho que não dá mais para Vitor Roque. O Pedro ele leva uma vantagem em relação aos concorrentes, porque ele muda a característica do ataque da seleção. É o pivô, é o cara que joga centralizado, tem muita técnica. E então, se o joga Ancelotti também o quiser Igor Thiago, né? Como mudar joga um também. pouco o jogo, o estilo do jogo da seleção, ele tem o Pedro para fazer isso. Então, se o Pedro performar bem nesses dias que antecedem a convocação final, 19 de maio, vai estar nessa lista aí. É porque o não tenho nenhuma Pedro. dúvida. É porque o Melhor Pedro. centroavante do Brasil, É porque atuando eu- no Brasil. Calma, Clemente, calma, peraí. Francinito, calma. É porque o Pedro. Vai existe devagar, vai devagar. É porque o Pedro, existe sempre o porém em relação ao Pedro, da parte física. Ele é Todos. questionado na parte física no Campeonato Brasileiro, que, convenhamos, tem uma intensidade menor do que a do futebol europeu. Se ele já é questionado fisicamente dentro do Campeonato Brasileiro, muita gente até considera que quando joga ele e a Arrascaeta junto, perde intensidade. Se aqui ele é questionado, imagina quando você for falar de jogar contra times europeus. Tecnicamente, eu não tenho a menor dúvida que ele é mais jogador do que Igor Thiago, talvez até do que João Pedro e outros. Tecnicamente, ele é muito acima da Você média. está falando, Marquinhos, se ele for jogar 90 minutos, não precisa jogar 90 existe minutos. o porém físico. Sim. E assim, clubismos à parte, a gente tem que levar isso em consideração. Até porque daqui a pouco, quando a gente for falar de Neymar, a gente vai falar de parte física. Então não é para falar de parte física só quando convém, não. É para falar de parte física para todo Não, mas mundo. você está fazendo essa colocação como se o Pedro fosse necessário jogar os 90 minutos. Você Ninguém sabe é que o necessário jogador jogar 90 jogar minutos. 30 Ninguém é. minutos, ele resolve um jogo. Pela Tá guardando qualidade essas que ele palavras, tem. não tá? Tu tá guardando essas palavras. Vamos já mudar a pauta. Tu tá guardando essas palavras. E falando em parte física, né, é importante destacar alguns nomes que não estão aí por conta de lesões, né? Que é o Estevão, do Chelsea. Isso. Que tá na Copa. Tá na Copa Tá na também, Copa. na minha opinião, tá na Copa. E o Rodrigo, que não Esse está tá fora na da Copa, infelizmente. Esse tá fora da Esse Copa. não vai É. estar na Copa. E aí- Então, e aí abriu o uma Rodrigo- vaga, né? Abriu uma vaga, praticamente. Abre uma vaga e eu acho que é aí que o Endrick... Porque eu, sinceramente, eu não vejo o Endrick como novo da seleção. A maneira como o Endrick está desempenhando no Lyon é fora da área. É jogando pelo lado direito, é Eu na acho que o intermediária. Hendrick não vai para a Copa. Eu acho que o Endrick tem grande chance de ir para a Copa, compor esse elenco de 5, 6 atacantes que a gente deve ter, mas não necessariamente brigando nessa posição. Por que de que eu acho que o centroavante. Hendrick não vai para a Copa? Tá jogando até razoavelmente. Deve até uma quedinha aí Razoavelmente. no futebol francês, mas ele é mais do mesmo. É um Meu jogador que não Deus. não O muda cara muito a tá. característica Depois da que foi pro seleção. futebol Tu sabe qual é o francês, problema começou a dele ser com o Endrick, né? utilizado. Não, tu sabe qual é o problema dele com o Endrick, né? Você tá O cara tá acompanhando a notícia, arrebentando. mas ele teve agora uma sequência ruim. Que sequência O ruim. Endrick No último fez, jogo do fez campeonato 5 francês, jogos, se eu não me ele engano, jogou foi muito, Ele Ele cinco. é o teve último uns jogo do 2, time 3 francês. jogos que ele não jogou bem. Foi o que ele foi questionado. expulso, tá falando, né? O outro jogo não jogou porque ele foi expulso. E ainda fez ele o gol. não muda muito É, a ainda forma fez gol. do Do que ele foi Brasil jogar. expulso. É um jogador que é mais do mesmo. Sabe como qual foi o eu jogo, disse. que ele não jogou bem? Não, Foi porque ele não, não não, jogou não. porque ele tava suspenso. Foi esse jogo que ele não jogou bem. Eu levaria o Pedro, porque o Pedro... Pedro muda a característica de ataque da seleção. Francinha Não tá é? elevando Meu o clubismo Deus à do máxima céu, potência. Jesus. Não é isso não, Não. eu tô sendo justo. É porque o Endrick foi formado no Palmeiras. Para manter ele foi Justo. formado no Palmeiras. É só Se por fosse conta para disso. levar o Hendrick, eu levava o Vitor Roque do Palmeiras. Não, aí Tá debochando. exagerou. Não, aí Não, eu acho o exagerou. Vitor Roque um bom jogador, só que ele chegou tarde dessa briga.